Olá, minhas amigas! Eu voltei aqui com mais um vídeo no canal e hoje eu quero falar com você sobre o poder da influência na vida dos seus filhos. Eu me chamo Flávia, eu sou enfermeira de formação, especialista em obstetrícia, tenho 2 filhos, sou apaixonada pela área da maternidade e o meu principal objetivo aqui é trazer informações para vocês, para que vocês consigam mudar, um pouquinho a visão sobre o cuidado com os filhos e com isso poderem viver uma vida mais leve, mais tranquila e, claro, sem culpas. Sem as culpas da maternidade. Vamos lá, fica comigo até o final, que você vai entender nesse vídeo o porquê você precisa entender o poder da influência na vida dos seus filhos. Sabe por quê? Porque na vida de hoje não dá certo só mandar. Sabe aquela mãe mandona, chata, que só manda e o filho não faz nada que ela manda? Então, vamos falar sobre isso. E você pode substituir essa mãe mandona por uma mãe influente. Será que você tem algumas características que você pode desenvolver mais habilidades para influenciar os seus filhos? Naquilo que você deseja ensinar, naquilo que você acredita que é importante e é bom para o seu filho? Então, vamos lá! Todos nós temos o poder da influência na vida de alguém. E o que a gente precisa tomar um certo cuidado é a má influência. Talvez a má influência na vida do seu filho. Talvez isso já possa estar acontecendo no sentido da má influência na questão nutricional, na má influência na saúde mental, na má influência na parte financeira, né? Se a gente for analisar esses pontos, é engraçado falar, né, sobre isso, porque o que isso tem a ver com má influência? Mas pensa comigo, se você come fast food a maior parte dos dias da semana, será que você vai conseguir fazer com que o seu filho tenha uma alimentação mais saudável, mais nutritiva, mais balanceada? Se você não tem uma educação financeira, se você não tem um conhecimento sobre as finanças, se você gasta a mais do que você pode, se você se endivida com cartões de crédito, será que você vai ser uma boa influência para o seu filho? Aprender sobre o dinheiro? Se você não tem o hábito de ler livros, de desenvolver essa capacidade intelectual e você fica a maior parte do tempo nas telas, usando a TV, será que o seu filho também vai conseguir se desenvolver nessas partes? Então para pensar um pouquinho sobre isso. O famoso status, não seja enganado. Por quê? Talvez as más companhias, os maus hábitos já está sendo reproduzido na vida dos seus filhos, já está sendo uma consequência negativa na vida dos seus filhos. Se você não fizer, o seu filho não vai fazer. A influência que nós podemos ter dentro do nosso lar é com a capacidade da mulher edificar o seu lar. Você, mulher, tem um poder grande na vida do seu filho. Então, o que você deseja que ele mude de comportamento, a mudança precisa começar em você. Sabe? Dentro da sua casa, você, o seu esposo, quem mais mora dentro da sua casa. E o que é mais importante sobre isso é a habilidade de comunicação que você tem com essas pessoas dentro da sua casa, com o seu esposo, com os seus filhos.
você precisa aprender, talvez, uma comunicação diferente. Porque tem algumas comunicações que elas são agressivas. E não é fato a lei da ação e reação, aquilo talvez que você vai receber, você vai devolver. A lei da ação e reação. Assim é a comunicação. Se alguém fala com você gritando, essa pessoa vai responder gritando. Principalmente a criança, porque ela não tem esse controle emocional. Ela não sabe trazer para a consciência aquele momento, aquele conflito e saber gerenciar da melhor forma. Agora, anteriormente, quando eu tive a minha primeira filha, eu acabava gritando bastante com ela. Mas eu não sei o porquê, mas era assim a minha comunicação. Então, quando eu queria que ela não fizesse algo, em alguns momentos eu gritava. Até que um dia eu fui no encontro da minha religião e lá eu ouvi um testemunho de uma mulher dizendo que ela se arrependia muito por sempre gritar com os filhos dela. E ela hoje usava a voz dela, ela tem uma voz muito bonita, para dizer para os filhos que ama eles. Para dizer para os filhos dela que eles são a coisa mais importante da vida dela. E não para chamar a atenção. E aquilo me fez refletir muito. Ali foi o dia que virou a minha chave. E eu fui buscar mais informações, mais conhecimento, para que aquilo mudasse em mim também. Porque não é confortável. Não é nem um pouco confortável a gente ter uma comunicação agressiva e uma comunicação que a gente grita com as nossas crianças. Porque eles vão devolver isso pra gente. Agora, você, ao invés de oferecer... Na verdade, ao invés de você comer frutas, você vai procurar uma coisa, um doce, por exemplo. Então, o seu filho vai comer o quê? Será que você vai oferecer a fruta? Então, você precisa começar a mudar os seus hábitos alimentares. Para o seu filho também ser influenciado por você. Então, você vai ter que começar a mudar a comunicação com o seu filho para ele poder ser influenciado e também melhorar a comunicação com você. Você vai ter que melhorar a sua postura financeira para que o seu filho seja influenciado e aprenda a lidar com o dinheiro. A infância dos seus filhos é um momento importante para o aprendizado. Isso é cientificamente comprovado que as crianças têm uma facilidade maior em aprender. Claro, tudo para a sua faixa etária. Um outro fato importante é, se você acredita em Deus, se você tem uma religião, a mulher, ela é capaz de santificar o seu lar. Mas ela precisa buscar o conhecimento da palavra de Deus também. E aí eu pergunto pra você, você está seguindo o caminho que você deve seguir para esse aprendizado? Porque através disso, você vai influenciar o seu filho a seguir a religião também. Se você não vai, o seu filho não vai. Se você começa a ir com alegria, não é ir gritando, xingando, ai, porque nós estamos atrasados, ai, porque não colocou a roupa ainda. Não é assim. Vai com alegria, entendendo que aquilo é importante para sua família, leve a sua família junto, chame a sua família. Então, dentro do poder da influência, uma das habilidades que você precisa desenvolver é a habilidade de comunicação, de uma boa comunicação, de uma comunicação efetiva, de uma comunicação com a capacidade de que as pessoas entendam que aquilo é importante para elas e elas vão fazer aquilo que você está falando para elas. Eu, às vezes, ouço muito as pessoas falarem assim, eu não tenho o que mandar, eu não tenho o que falar, ela sabe o que ela tem que fazer. Muitas mães falam isso das suas filhas, dos seus filhos. Eu não vou mandar, eu não tenho que ficar falando 10 vezes, ela sabe o que ela precisa fazer. Será mesmo que é dessa forma que a gente precisa agir? Será que se essa pessoa não desenvolver uma habilidade de comunicação diferente, que faça com que ela realmente entenda que aquilo é importante para ela, e com carinho, né? Não precisa ser com raiva. Talvez comecem a mudar algumas situações, né, que nós vivemos. Porque não é fácil, gente, educar filhos, ensinar o caminho, não é fácil. Agora, mais difícil é quando essa criança não tem a influência dentro da sua própria casa. Daí se torna mais difícil. Eu sempre gostei muito de aprender.
de aprender coisas novas, de estudar. E hoje eu estudo para poder ensinar. Isso é o que mais, assim, me motiva a viver. Porque eu amo estudar, mas eu gosto de estudar, aprender e ensinar. Então hoje eu estudo bastante, eu busco informações, conhecimento para eu poder ensinar para os meus filhos. Tá? Aprendi uma comunicação diferente, eu aprendi um olhar diferente para os meus filhos. Eu aprendi a lidar com as birras, a entender que eles não têm estrutura emocional para lidar com aquela situação, talvez aquela situação do não pode, do agora não é o momento. Então, eles começam a se comportar com aquelas birras e você, ao invés de ajudá-lo, você acaba piorando a situação. Você acaba deixando ele com mais raiva, porque ele não tem a idade que você tem, a capacidade de entendimento e a maturidade cerebral que você tem. Eles não têm, eles são imaturos na inteligência emocional. E é você que ensina. Por isso eu digo que as suas ações, o seu comportamento, é o reflexo do comportamento dos seus filhos. Às vezes dói ouvir isso. Mas olha para o seu filho e veja que ele se comporta como você. Todo filho espera ser abençoado pelos seus pais. Todo filho repete aquilo que os pais falam. Se você não quer que o seu filho aprenda, não fale. Se você não quer que o seu filho não fale aquela palavra, então você não fale. Isso é influência. Aquilo que você fizer, as pessoas que convivem com você estarão lá muito acima na capacidade de fazer também. A nossa autoimagem começou a ser formada lá na infância. Então, o que as pessoas falavam de você foi aquilo que você aprendeu sobre você e acreditou. A partir do que eles ouviram do avô, do pai, da mãe, da avó, dos professores, das autoridades que ele viveu. Então, o que você fala dentro da sua casa é o que será reproduzido na vida do seu filho. O ponto importante é falar coisas boas e falar aquilo que você quer que o seu filho seja. Entendeu? E não focar naquilo que você quer que ele não faça mais, que ele não seja aquilo. E mostre que você faz também. Mostre que você faz. Você vai encontrar filhos dizendo assim: eu sou burro mesmo. Eu sou um zero à esquerda. Tem a ver com aquilo que ele escutou frequentemente. Faz sentido? Você fala assim frequentemente pro seu filho: você é muito arteiro e pimenta. Esse filho é muito arteiro. Ele vai acreditar e ele vai ser arteiro. Nossa, esse menino é muito chorão. Não para de chorar. Chora, chora, chora. E você repete isso por muitos anos. Ele acredita que ele é chorão. E ele vai chorar, chorar, chorar sempre. Entenderam? Então, repita aquilo que você quer que o seu filho seja. Eu quero que o meu filho seja próspero. Eu quero que o meu filho tenha saúde. Eu quero que o meu filho seja inteligente. Eu quero que o meu filho tenha muitos amigos. Eu quero que o meu filho seja feliz. E não dizer o que o seu filho é. Porque às vezes ele não é o que você está dizendo. Você está dizendo talvez de um comportamento dele, que pode estar advindo do seu comportamento, e você ainda não reconheceu isso. E ele tem capacidade de melhorar, a partir do momento que você também melhore com ele. Você nunca deve dizer para um filho: burro, besta, anta. Isso aí não vai dar em nada. Isso é você desejar o mal para o seu filho. Vai provocar uma estagnação psicológica. Ele vai criar uma autoimagem negativa. E a nossa autoimagem é as lentes do que você enxerga na vida. E quando você tem uma autopercepção negativa, você vai ter dificuldade. O seu filho vai ter dificuldade em desenvolver qualquer tarefa, qualquer atividade. Principalmente de criar a sua autonomia. O poder da influência, ele é primordial na vida do seu filho. É aqui que eu quero chegar. Então, entender quem você é vai fazer parte desse processo de aprendizado e desse desenvolvimento da sua capacidade de influência. Trace um plano. Primeiro verifique quem você quer ser e o que você quer para os seus filhos. E também é importante você ouvir os seus filhos. Quem eles querem ser. Eles não precisam ser como você.
Primeira coisa, comece a se perceber quais são os seus comportamentos que estão influenciando uma postura negativa do seu filho. Se ela vem de pai e mãe, a primeira coisa, gente, liberem perdões para a mãe, para o pai. Isso é importante. Nós carregamos alguns traumas, nós carregamos inseguranças, medos da nossa infância também, do que nós vivemos com os nossos pais. Então, é importante olhar para os dois. Então, eu vou ensinar agora uma técnica para vocês. Fechem os olhos. Imaginem o seu pai e sua mãe na sua frente e diga para eles: mãe e pai, eu sinto muito se foi dessa forma. Eu sou grata pela minha vida. A partir de hoje, eu faço diferente, um pouquinho diferente de como vocês. E eu quero que vocês me abençoem. E deixa os seus pais, liberem os seus pais. A partir de agora, você começa a olhar para a sua vida, para a sua história. Comece a olhar para a influência, o poder da influência que você tem na vida dos seus filhos. Na parte amorosa, financeira, saúde, amigos, relacionamentos interpessoais e tudo. Tudo você pode melhorar sendo influente para os seus filhos. Cuide dos seus filhos. Mãe e pai são os responsáveis pelo cuidado dos filhos. Não deleguem. Não deixem isso para as outras pessoas que você nem sabe o que pensam. Você nem sabe os princípios, os valores dessas pessoas, principalmente aquelas pessoas que talvez precisam de um cuidador, de uma cuidadora. Cuidado, verifiquem, estejam presentes, ouvindo. Ouvir o seu filho é muito importante. E é isso. Faça o bem que o seu filho vai te seguir. E isso é real, porque eu sou prova viva. Em outro vídeo eu posso trazer algumas situações que eu já vivenciei pra vocês e que eu já tive melhoras assim, e eu tenho melhoras constantes na minha vida quando eu aprendi sobre o poder da influência de uma mãe na vida dos seus filhos, e isso se reflete num resultado incrível dentro do seu lar com a sua família. Espero ter ajudado vocês. Eu vou pedir pra vocês já clicarem aqui no botãozinho, curte esse vídeo, isso é importante pra mim. Compartilha, segue já esse canal, segue o canal, não vai fazer mal nenhum, você vai receber outras informações que vai te ajudar nessa sua fase de mãe, que não é uma fase fácil, então não deixem de deixar o seu like também aqui pra mim, tá bom? E até o próximo vídeo.